Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com meu amigo Edmilson Sá, que é professor, ativista dos direitos da pessoa com deficiência, é bacharel em direito, cineasta, é fã de cultura pop, enfim, ele desempenha várias atividades e recentemente, né, ele produziu um documentário para o festival Ver Ouvindo, e ele aceitou aqui participar do podcast para contar um pouco, né, sobre o documentário e sobre a história dele. Então, Edmilson, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado participar do meu podcast. Olá, amigo, tudo bem? E ouvintes também. Eu sou Edmilson Sá, sou pessoa com deficiência, pessoa em cadeira de rodas. Eu tenho 1,78 m de altura, sou careca, tenho cor parda, olhos castanhos. Eu uso óculos, tenho um sorrisão bem grande. Eu gosto sempre de estar de maneira casual, né? Mas quando o momento exige, gosto sim de estar formal também. Mas quase sempre uso sempre uma camiseta colorida, uma calça jeans, certo? Gosto de óculos, de pulseiras, de um tênis colorido e solteiro. Por enquanto. Cara, é assim um privilégio e uma honra estar participando do teu programa e contar um pouco da nossa história, né, da nossa experiência. Né? Foi meu primeiro documentário, né? O documentário tem o nome Barreiras, Histórias e Relatos de Pessoas com Deficiência frente ao Capacitismo. Então, é uma história de 8 pessoas que são entrevistadas e o quanto que a vida, os desafios, e o quanto que o capacitismo ainda é a grande barreira que a gente precisa romper. O capacitismo, a gente sabe que é estrutural. Então não é simples, não é de agora, é secular. E a gente precisa cada vez mais fortalecer a nossa luta, né? E a luta contra o capacitismo. E aí eu fiquei muito feliz, sabe, William, de ter participado. Na verdade, primeiro de ter escrito, dirigido, produzido documentário. Foi o meu primeiro documentário, embora eu tenha noção de cinema, porque meu trabalho de TCC na faculdade, eu sou formado em História e em Direito, foi sobre cinema, cinema de bairro, a história do cinema. Então eu tenho uma paixão enorme por cinema. Mas foi minha primeira experiência enquanto diretor, enquanto roteirista, enquanto produtor. E fiquei muito feliz porque a gente, depois de ter terminado o trabalho, eu tive o cuidado de olha, a gente está fazendo talvez o primeiro documentário ou o primeiro audiovisual de Alagoas feito por e para pessoas com deficiência. Feito por e com também pessoas com deficiência. Eu tenho um amigo, o Felipe Neves, que ele já produziu, mas eu acho que a produção dele não tinha pessoas com deficiência, salvo engano. Então esse é o primeiro, que é feito por uma pessoa com deficiência e com pessoas com deficiência sendo entrevistadas. Então assim, foi um desafio enorme, mas o resultado está aí, né? São 25 minutos de projeção. Eu inscrevi ele em 2 festivais. O festival Ver Ouvindo, né? De acessibilidade comunicacional do Recife, que é o Oscar, né, cara? É o Oscar da acessibilidade comunicacional no país. Tinha obras, eu acho que da Bahia, do Paraná, do país inteiro. E eu fico muito feliz porque eu ganhei 2 prêmios, um do júri popular e o outro do TAUS, né, da transcrição audiovisual dos sinais de Libras, que o pessoal fez um trabalho maravilhoso. Mas ele tem também audiodescrição, inclusive foi o pessoal do Felipe Neves, Pra Ver Ouvir. Sim, o Felipe e a Emily já estiveram aqui no podcast, foi bem legal a conversa, eles são gente finas demais. São maravilhosos. Ele e a Emily fizeram um trabalho muito bom. Em detalhe, esteve entre os finalistas
E a gente acredita que a gente só não levou a terceira taça por causa da complexidade. Uhum. Tinham 2 outros trabalhos que era quase que totalmente narrado, sabe? Uhum. Os documentários, quase que totalmente narrado. Então, assim, ele falou, Ed, possivelmente por causa dessa complexidade, mas a gente estava lá, estava indicado, então, assim, a gente fica muito feliz, porque é um documentário para pessoas com deficiência, feito por e com pessoas com deficiência, e tem audiodescrição, tem janela de libras, e tem também ainda legenda descritiva. Então, cara, é 100% inclusivo. Ah, legal. E antes da gente falar mais sobre o documentário, para o pessoal te conhecer melhor, né, conhecer o Edmilson, você é pessoa com deficiência, né? No seu caso, como você falou na sua audiodescrição, você é deficiente físico. Isso. E como foi no seu caso? Você já nasceu com a deficiência? Ela aconteceu depois? Conta um pouquinho aí da sua história. Eu sou pessoa em cadeira de rodas, né? Deficiência física. Eu sou pessoa em cadeira de rodas. Eu fiquei sem andar aos 17 anos. Há pouco mais de 30 anos. Eu tinha 17 anos, hoje tenho 48. Eu ia fazer 18. E eu tive uma infecção medular, né? E aí eu fiquei paraplégico. Uhum. Sabe? Então, foi um desafio, cara. Um desafio enorme, porque imagina ficar sem andar nos anos 90, em que o capacitismo ainda nem era falado, Uhum. né? Em que os preconceitos eram ainda mais potencializados, em que nem se tinha uma luta, cara. Eu acho que naquela época, eu sou professor de história, né? Então eu gosto de contextualizar tudo. Uhum. Eu acho que uma das lutas que veio com a Constituição de 88 foi a cota para concursos públicos. Desde aquele momento já se pensou em cotas e os primeiros indícios de pensar uma sociedade inclusiva e acessível. Mas olha, demorou décadas para que isso começasse a tomar forma. E hoje a gente ainda percebe que tem muita coisa para mudar, cara. Uhum. E aí nesse transcorrer, William, aí eu fiz faculdade, eu estudei. Só para você ter uma ideia, eu estava no ensino médio e a escola, tinha uma escola próxima da minha casa, ela não era acessível. Então, toda vez que eu queria usar o banheiro, eu saía de cadeira de rodas da escola, ia para a minha casa, usava o banheiro, voltava novamente de cadeira de rodas para a escola para tentar garantir o meu futuro. Né? Escola, sempre fui estudante de escola pública. Então, assim, hoje a gente tem transporte, hoje a gente já tem um monte de mecanismos. Então, se foi uma coisa assim muito difícil, mas eu fico feliz que eu consegui superar essas limitações e ainda percebo que tem muito que mudar, viu, William? Uhum. Muito que mudar. Ah, sim, com certeza. Igual eu sou deficiente visual e hoje eu colho, né, os frutos das lutas que os outros tiveram antes de mim e as próximas gerações vão colher os frutos das lutas que eu estou tendo agora e assim vai, né? Essa luta é uma luta contínua que a gente sempre vai ter que estar travando. Ah, é verdade, cara. E tudo que você faz vai reverberar. Uhum. E detalhe, não só o que você fez, faz, vai fazer. Mas, cara, a gente às vezes não percebe, mas a gente começa a inspirar pessoas. E isso é um dos grandes baratos que eu tenho percebido. Eu tenho falado muito, né? Eu vou repetir isso sempre, eu acho que minha vida inteira, né? Eu sou pessoa com deficiência, mas eu não sou deficiente. Uhum. É o Estado que é deficiente. São as políticas públicas e os poderes públicos que são deficientes. Os olhares cheios de capacitismo e preconceito que são deficientes. Então, não somos nós que temos que mudar. Eu acho que a gente precisa pensar que, caramba, eu não tenho que mudar nada.
A falta de acessibilidade não é problema meu, é problema do Estado, das políticas públicas. Então, são eles que têm que mudar. Então, isso faz com que a gente perceba que nós estamos no caminho certo, a tua luta é legítima, a minha luta, a de tantas outras pessoas. Uhum. E talvez eu acho que o grande problema, William, e ouvinte aí do teu podcast, é que nesse momento que a gente se encontra, talvez, muita coisa poder-se-ia mudar quando começarem a perceber que nós precisamos ocupar espaços, e não só espaços de discussão. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui em Alagoas, aqui na cidade de Maceió, por exemplo, na capital, a gente tem uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. Eu acho que esse é o nome. Veja só. Mas não tem pessoas com deficiência na secretaria. Olha que coisa estranha. E alguém pode dizer, não, mas tem pessoas trabalhando lá. Mas não tem pessoas com deficiência tomando decisões. Veja, lembra do lema que a gente sempre fala? Nada sobre nós sem nós. Não adianta ter uma secretaria da pessoa com deficiência ou dos direitos humanos se não tem pessoa com deficiência tomando as decisões. Uhum. Então, eu acho que é o próximo passo, sabe? Ocupar espaços e partir não só para as discussões. A gente já está discutindo há décadas, cara. O momento agora é de tomada de decisões. Até porque só enxerga, só ouve, só fala, só anda, só sente como uma pessoa com deficiência se você é pessoa com deficiência. Uhum. Se você não é pessoa com deficiência, você não pode tomar as decisões por nós. Cara, isso precisa mudar urgentemente. Eu acho que nada mais legítimo. Deixa eu te dar outro exemplo. Perdão se eu estou falando demais, é porque eu falo muito. Fica à vontade. Deixa eu te dar um outro exemplo. Recentemente, vai fazer um mês agora, eu fui eleito presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é uma oportunidade enorme de tomada de decisões, porque os conselhos de saúde, os conselhos de educação, os conselhos da pessoa com deficiência têm uma função, né? Função fiscalizadora. Todas as políticas que diz respeito à pessoa com deficiência têm que passar por nós. Então, é um espaço não só de discussão, mas de tomada de decisões. Então, tá percebendo a importância disso? Então, eu acho que é o momento, cara, da gente, eu acho que avançar, certo? Para novas etapas aí, para um novo patamar de direitos da pessoa com deficiência. Sim, com certeza. É bem isso mesmo. E aprofundando um pouquinho aí mais na sua história, é uma curiosidade. Você foi o primeiro ou era a única pessoa com deficiência na escola, ou tinha outras pessoas com deficiência lá também? Olha, que pergunta é essa, né, cara? Extremamente importante. O censo, o último censo, mostra que quase 10% da população tem um tipo de deficiência, pelo menos um tipo de deficiência. Então, eu estava numa cidade de 70 mil habitantes. Então, pelo menos 7 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. E eu estava numa escola que tinha 2.000 estudantes. Uhum. 2.000 alunos. Veja, só eu, pessoa com deficiência. A gente está falando nos anos 90 do século passado. Hoje você chega na mesma escola e encontra 1, 2, 3, mesmo assim é um número ínfimo. Ou seja, o que está fazendo com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente ainda não esteja na escola. Então são processos, né, históricos que a gente tem percebido aí. O capacitismo é estrutural no Brasil. Então por séculos, por anos, por décadas, e ainda isso é reproduzido, as pessoas... deixa eu dar uma ideia de capacitismo agora para a gente entender o que eu vou falar depois, tá bem? Uhum. Vamos lá.
O que é capacitismo? Então tem várias nuances e tem vários entendimentos, né? Capacitismo é aquele processo em que leva as pessoas da sociedade a ver a pessoa com deficiência e dizer: ah, coitadinho, ah, tão bonitinho, ah, mas será que ele pode? Será que ela consegue? Ah, não, meu filho é assim, sabe? Não, ele é doente. Não, ele não pode não, ele é incapaz. Ou aquela outra ressignificação do capacitismo, né? A do herói. Isso, herói, perfeito. De que fala assim: nossa, olha, ele conseguiu, ela conseguiu, parabéns, você é exemplo, sabe? Só que eu trago uma terceira, não é? Que é o modelo perfeito que a sociedade busca, né? Do corpo normal, entre aspas, né? O corpo sem deficiência, o ideal grego, né? Porque na Grécia Antiga, se nascesse uma criança com deficiência, ela era descartada, ela era morta. Então, esse corpo perfeito ainda está aí. Só para a gente ter uma ideia, na época da Segunda Guerra Mundial, há pouco mais de 80 anos, na Alemanha nazi fascista de Hitler, pessoa com deficiência era descartada. E, entenda-se, descartada, morta. Descartada mesmo, como lixo. Não é? Por quê? Porque o ideal era a perfeição do corpo. Então, veja, mostrei 3. E aí eu trago esse é cunhado por mim mesmo. Né? Eu falo que capacitismo é o processo, infelizmente, até agora eficaz, de invisibilização da pessoa com deficiência. A sociedade invisibiliza a pessoa com deficiência. E por quê? Lembra do que fala lá no Novo Testamento? O que os olhos não viram, o coração não sentiu. Então, se eu invisibilizo a pessoa com deficiência, ela não existe, cara. Então, se ela não existe, não precisa de políticas públicas, entendeu? E veja o quanto que isso é extremamente danoso para a nossa sociedade. Então, invisibilizar a pessoa com deficiência, deixá-la à margem da sociedade, isso favorece a não criação de políticas públicas. Ou seja, existe pessoas com deficiência, somos 10% da população, mas infelizmente ainda somos invisibilizados. Eu uso um exemplo nas minhas palestras olha lá, eu vou tentar fazer aqui uma ressignificação desse processo, tá bem? Histórico. A gente chega na Idade Antiga, nascia uma pessoa com deficiência, acabei de falar, era descartada, não aceitavam. A gente chega no meridiano dos tempos, no ano 30, no ano 1 da época de Cristo, e tem um momento lá no livro de João, capítulo 5, que diz assim, ó, Jesus cura o inválido. Veja, o inválido é algo que não tem valor. Então, veja como nós, pessoas com deficiência, éramos vistos naquela sociedade. A gente chega na Idade Média, vamos avançando, a pessoa com deficiência era tida como, olha, tá assim porque fez alguma coisa errada e Deus está castigando. Então, ela merece. A gente chega na Idade Moderna, é quando são construídos os manicômios, os asilos, os presídios. E detalhe, infelizmente, mais para segregar do que para ajudar, curar, sabe? Reverter alguns processos. E aí a gente chega pós-Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, com a chegada de uma sociedade que está bem mais parecida com a nossa, ali no século XIX, início do século XX, a pessoa com deficiência era colocada nos freak shows, nos circos de horrores. Era colocada lá a pessoa com microcefalia, a pessoa anã, né? O homem com a mão de lagosta, o homem tronco, sem braços, sem pernas. E tudo. A famosa mulher com barba. Exatamente, a mulher com barba. Tudo isso para entreter. E as pessoas pagavam para ver isso. E a gente chega no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve até um presidente americano que era pessoa com deficiência, Franklin Delano Roosevelt, que em público usava um aparelho para ficar em pé, mas em casa andava na cadeira de rodas. E ele teve poliomielite.
né? Paralisia infantil. Na época, a paralisia afetava pessoas adultas também. Então, veja aí, a gente teve até um rei aqui no Brasil, rei, entre aspas, que é pessoa com deficiência, amputado de uma perna, mas nunca se identificou como pessoa com deficiência. Roberto Carlos. E tem gente que nem sabe que ele é pessoa com deficiência. Ou seja, tudo isso para chegar a um processo de invisibilização da pessoa com deficiência, cara. Uhum. Veja, e hoje a gente está buscando visibilidade, buscando sair desse capacitismo estrutural. E não é fácil, não é fácil, mas é um processo aí que cabe a mim, cabe a você e tantas outras pessoas encabeçar, né, cara? Esse teu programa é fantástico, porque isso dá visibilidade. E a gente precisa levar cada vez mais informação à sociedade do quanto que é importante discutir sobre esses temas. Pois é, e essa é a minha pergunta sobre se você era a única pessoa com deficiência lá na escola, porque a maioria dos convidados aqui do podcast, né, com quem eu tenho conversado, a maioria é deficiente visual, porque é o meio em que eu estou inserido, né, então é com quem eu tenho mais contato. Mas muitos deles sempre falam, né, que dificilmente a gente chega em um lugar, sei lá, na faculdade, no emprego, e a gente é o segundo cego lá, né? A gente é sempre o primeiro, e aí tem que desbravar tudo, né? Porque eles não sabem o que fazer, e acaba tendo que ser um aprendizado mútuo, né? E eu tô percebendo aí com você que com as outras deficiências é a mesma coisa, né? Dificilmente você é a primeira pessoa, é a segunda pessoa no lugar, né? Vai ser sempre a primeira pessoa com deficiência. Caramba, sério, não é diferente, cara. Parece que a gente só encontra nossos pares em eventos, associações ou alguma premiação ou alguma coisa voltada exclusivamente para pessoa com deficiência. Sério, é triste, mas é uma realidade e a gente precisa reverter isso, né? Ou seja, no meu trabalho, eu trabalho no setor, na Secretaria de Educação, que tem o quê? 70, 80 pessoas, e só tem eu, pessoa com deficiência. Pelo menos aparente, né? A gente tem que ter cuidado, porque tem muitas pessoas com deficiência oculta, né? A gente precisa estar atento a isso também. Mas, visivelmente, só eu. Ou seja, onde estão as outras, pelo menos 5 ou 6 pessoas que deveriam estar ocupando aqueles espaços? Sim, é bem isso mesmo. E, cara, avançando mais um pouquinho aí na sua história, o ensino superior, como é que foi, né? A gente já percebeu aí que o ensino médio não foi fácil e com certeza o ensino superior também não foi, né? Deve ter sido uma outra luta para você conseguir passar aí pela faculdade. Ô, cara, e foi, viu? Porque eu lembro que a turma era no primeiro andar. Uhum. E quantas vezes eu fui na direção da escola, da faculdade, perdão, dizer, olha, vamos colocar a turma embaixo, e teve resistência, viu? Sério. Quantas vezes eu tive que subir com a ajuda dos meus amigos no braço para poder assistir aula na faculdade. Até que começaram, né, a se tocar. Caramba, ele tá certo. A gente precisa resolver o problema aqui. E quando resolveram e a turma foi para baixo, eu não tinha banheiro adaptado na faculdade. Não tinha banheiro adaptado. Então vejam, os desafios que a gente passa e que eu passei e tantas outras pessoas passaram para tentar fazer o ensino superior. Então assim, foi algo assim bem complexo, duro, não é? Extenuante em alguns momentos. E eu demorei mais do que as pessoas para terminar a faculdade, porque eu cansava. Uhum. Eu morava a 2, 3, talvez até mais quilômetros da faculdade. E ir numa cadeira de roda em ruas que não tem acessibilidade, ou no paralelepípedo, ou em buraco cheio de lama, imagina os desafios que eu tive que superar para tentar terminar a faculdade. Então, houve épocas que eu lembro que eu estudei 1 ano com muita dificuldade e o outro eu não conseguia porque eu estava extenuado, muito cansado. Então, eu trancava a matrícula
e descansava e fazia academia, alguma coisa, para estar preparado para o próximo ano. Sim, é bem complicado. E na questão da superproteção, né, que eu acho que seja qual for a deficiência, né, quando a gente adquire ela depois, quando é algo de nascença é muito comum ter a superproteção, né, não que eles fazem por mal, mas os familiares realmente acreditam que podem impedir as coisas ruins de acontecerem com a gente, né? E como foi no seu caso? Você foi muito super protegido ou no seu caso foi bem mais tranquilo? Então, o que é que acontece? Basicamente, eu tive que romper o cordão umbilical pela segunda vez. Eu lembro que minha família começou a dizer: não, não pode comer isso, não pode fazer isso, sabe? E eles não têm culpa. Não tiveram culpa, não tem culpa, Uhum, né? Era uma época diferente. Por exemplo, quando eu saí as primeiras vezes, pessoas vieram me entregar esmola, pensando que eu estava pedindo esmola. E por que isso? Porque quando se via uma pessoa numa cadeira de rodas na cidade, era na beira da esquina, numa feirinha, lá com um pratinho pedindo esmola. Então, foi um processo também um pouco complicado. Por vezes eu tive que mostrar. Lembra da música da Legião Urbana, Quase Sem Querer? Quantas vezes, perdão, começa assim: quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. uhum, E até hoje é assim, cara. Parece que a gente tem que estar provando para todo mundo que não precisa provar nada. Mas tive que provar. Eu tive que provar que eu podia sair só. Tive que provar que eu podia trabalhar, estudar, que eu podia comer tudo, que eu podia fazer tudo, que eu podia fazer natação, que eu podia fazer atletismo, né? Que eu podia namorar, cara. Namorar, sabe? E quantas vezes as pessoas me perguntavam: ai, será que ele pode? Ah, eita, cadeirante, né? Ou, ele é isso, é aquilo. Então isso já barrava. E aí foram processos, vários processos, né? E eu acredito que eu consegui superar a grande parte deles, mas ainda hoje a gente, vez ou outra, tem que estar provando para as pessoas alguma coisa. Ah, por exemplo, eu chego numa palestra ou numa sala de aula, primeira pergunta que eu faço uma provocação, né? Eu digo: quando eu entrei aqui na sala, no palco, né, nessa sala, nessa mesa redonda, nessa discussão, o que vocês viram primeiro? Eu ou a minha cadeira de rodas? Para onde está indo os vossos olhares? A gente está olhando para o que importa, para a pessoa, ou a gente está vendo só a aparência? A cadeira de rodas, a cor da pele, o tipo de cabelo, isso serve para tudo, uhum. né? Então, a gente está olhando para onde? E eu trago aí uma fala que eu gosto muito, né, do Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, quando ele diz: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E olha, a gente está longe, William, de enxergar com o coração. Você consegue fazer isso. Meus amigos que são pessoas cegas, caramba, vocês têm uma capacidade espetacular. Vocês são realmente livres. Vocês não se apegam às aparências, sabe? E espero que com o tempo nós também, as pessoas que veem, que enxergam, quem sabe com o tempo, a gente comece a enxergar com o coração. E quando a gente conseguir isso, William, talvez a sociedade evolua de verdade. Sim, né? Porque, igual a gente falando, né, que um dos extremos que eles colocam a gente que é deficiente é na posição de herói. Aí eles veem a gente fazendo alguma coisa, como no meu caso, programando, pessoas de outras deficiências fazendo outras coisas. Aí o pessoal tudo se surpreende, né? Tipo, nossa, que legal, você consegue fazer isso. E isso, como já foi falado aqui, né, é uma forma de capacitismo também, porque a pessoa só se surpreende pelo fato de eu estar fazendo tal coisa, porque talvez na cabeça dela eu não conseguiria fazer isso, então ela acaba se surpreendendo. Exatamente. Exato. Não precisa, cara, se surpreender.
E detalhe, eu tenho sim algumas limitações, não é? Por exemplo, eu não consigo correr, eu preciso da cadeira de rodas, eu não consigo andar. Uhum. Mas a gente passa pelo processo de readaptação. E o que é readaptar? É fazer o que fazia antes com o que eu tenho agora. Então a gente só se readapta, cara, né? Então a transa, algumas coisas não vai dar para fazer, tipo ficar em pé para transar, mas deitado, sentado, meu amigo, não vai mudar nada. Vai fazer tudo. Eu brinco que são só 2 das 3 pernas que não funcionam. Ei, adorei. É isso, cara. A gente precisa. O resto funciona normal. Exatamente. E detalhe, eu costumo dizer que, caramba, eu tô na vanguarda disso, porque o que é que a mulher quer hoje? O domínio também sobre o sexo. Uhum. Por milênios, por séculos, ela era a passiva. E agora não. Garota, mulher, minha nossa, agora você tá por cima, entendeu? Por cima. Uhum. Você que vai controlar, ela que vai controlar, cara. Então, assim, cara, a gente tá na vanguarda aí, olha aí, ó. Abaixo ao machismo e tudo agora pra mulher. Prazer total. Sim, é igual no caso dos deficientes visuais, e deve ser a mesma coisa, né, com o deficiente físico ou qualquer outra deficiência, né? Porque quando as pessoas descobrem que um cego tem filho, eles ficam tudo surpresos, né? Nossa, você é pai, você é mãe, né? E tipo, até brinco, né? Do porquê da surpresa. Essas pessoas não foram na escola, eles não sabem como os bebês são feitos, não? Minha nossa. Sério, mas veja, tudo parte de um processo de quê? De invisibilização e de invalidade da pessoa com deficiência. Lembra quando eu falei do inválido, do que não vale nada? Uhum. Isso ainda está muito arraigado, está ainda muito entranhado em nossa sociedade. Parece que o deficiente não pode se casar, né? Namorar, se casar, ter filhos, ter uma família, enfim. Parece que ele tem que ficar sozinho dentro de casa e não sair, fingir que não existe. É uma pena, sabe, William? Mas ainda acontece muito isso. E não é só aqui no Brasil, não, né? Eu lembro que numa palestra eu mostrei uma foto daqueles anuários, que eles tiram uma foto para a formatura, né? De todos os estudantes. E a foto que foi para o anuário, são 2 fotos. Isso causou uma polêmica lá enorme. A foto que foi para o livro foi a foto onde tinha todas as meninas lá, lindas, belas, sem deficiência. Mas a foto primeira que foi tirada tinha uma menina com trissomia do 21, ou seja, síndrome de Down, no meio delas. Uhum. E eles tiraram 2 fotos, uma com ela e uma sem ela. E a foto que foi para o anuário foi a foto sem a pessoa com deficiência. Ou seja, o quanto de hipocrisia que existe no primeiro mundo, no país mais rico, mais poderoso do mundo, né? E que a gente pensaria, não, isso é só no Brasil. Não, isso acontece no mundo inteiro. E a gente precisa lutar contra isso. O capacitismo existe no mundo inteiro, né? Então não é só aqui no Brasil, em todos os países. Tá? Infelizmente. E avançando um pouquinho mais na sua história agora, nessa parte do cinema, né? Você disse que o interesse aumentou mais aí no TCC da faculdade que você teve que fazer, né? Mas você já gostava de cinema desde antes? Exato, eu me apaixonei. Agradeço ao meu pai, quando eu fiquei sem andar na época da Copa do Brasil. Copa do Brasil não, Copa Mundial, que o Brasil foi tetra. Uhum. E meu pai me deu um videocassete na época, nem existe mais videocassete hoje. Um videocassete que era uma propaganda enorme, que você dava zoom, ia pra frente, voltava. Ou seja, ele comprou um videocassete para mim pensando que eu ia só ficar em casa. Uhum. E a minha vida a partir dali, como acontecia com milhares, milhões de outras pessoas, nunca mais ia sair de casa. E aí eu já gostava de filme. Aí, meu amigo, eu lembro que
chegava a assistir 5, 6, 10 filmes por dia. E aí fui me apaixonando, fui estudando mais, e chegou à faculdade, e aí eu li sobre teoria do cinema, história do cinema, pensadores, diretores, e isso foi me ajudando muito. Hoje eu tenho um canal no Instagram, né, que é o Ed News e Cultura Pop, é Ed, de Edmilson, sem só o E e o D, News, de informação, de inglês, de jornalismo, né, e Cultura Pop. Então é o mesmo canal no Instagram, é o mesmo canal no YouTube, é o mesmo canal no X, né, no Facebook, nas minhas redes sociais. Como eu sempre faço, né, gente? Os links vão estar todos aí na descrição. Visitem lá, vamos acompanhar aí o trabalho do Edmilson, né? Sigam ele lá. Ah, é bom, e eu sigo todo mundo que me segue. E assim, eu tento, né, que às vezes eu vou para um evento e vem centenas de seguidores e não dá pra gente, sabe? Uhum. Mas eu me esforço pra caramba. E o que é que acontece? Eu tenho streaming, eu sou streamer também, eu adoro jogar videogame, cara. Eu tenho um PlayStation 5, né? Aí eu faço lives de jogos de guerra. Inclusive, eu dou aula usando jogos de guerra, cara. Sério, e coloco os estudantes pra jogar. Eles ficam loucos. Professor, a gente tá morrendo. Por que minha professora de história não fez a mesma coisa? Isso, exatamente. Cara, professor, por que eu não? Porque eu tô morrendo. Cara, e eu falo, porque a realidade de uma guerra, cara, é a morte. A exceção é você sobreviver. Porque a gente tem aquela ideia romantizada do Rambo, do Schwarzenegger, né? Do Keanu Reeves, do cara que chega e mata todo mundo. E não é assim não, meu amigo. Na guerra, a realidade é a morte. E aí eu jogo, e aí tem jogos de história sobre o Egito, sobre a guerra, e eu adoro fazer isso, né? Eu gosto muito de usar os jogos de forma pedagógica, né? Para que os estudantes gostem também. E eu lembro que eu fiz um trabalho sobre isso, até apresentei no congresso, sobre jogos, o uso de jogos pedagógicos na sala de aula. Mas não é que ela joga aquele jogo chato, não. Cara, são os melhores jogos do mundo. Jogos mainstream, né? Jogos que estão aí, que são os melhores do mundo. E aí eu coloco para a galera jogar. Agora, isso tudo com uma fundamentação pedagógica, histórica. Eu não vou colocar para jogar por jogar, não. A gente vai entender primeiro a história, a gente vai compreender o que foi aquele espaço, aquele momento, e depois a gente vai para os jogos. E o barato dos jogos é que ele é uma imersão, cara, muito mais do que o cinema. O cinema, tu é espectador. Tu só assiste, tu não pode interagir. Tu só recebe a ação. O jogo, não. Você é o personagem principal. Uhum. E eu lembro que tem um vídeo meu, né? Tá no meu canal, que eu tô jogando com os estudantes e toca. Tá lá, 5:30 da tarde, toca para todo mundo ir embora. Já era a última aula. A gente ouve tocar e eu falo, galera, tocou, e aí, quem quer ir embora? Ninguém pede para ir embora. Todos eles, cara, a última aula. Onde é que isso acontece, cara? Então, assim, são coisas simples, sabe? Mas a gente percebe a importância de se trabalhar bem cada uma das coisas. E eu gosto muito disso. Não, eu com certeza teria aprendido sobre mitologia grega muito mais fácil se minha professora de história tivesse ensinado com a gente jogando God of War. Ah, tá louco, cara? Sério? Sim. E quanto que aprenderia, meu amigo? Seria fantástico. Ou God of War, ou um recente agora, que pra mim é um dos melhores que já fizeram, que é o Assassin's Creed Odisseia. Uhum. A gente já começa sendo, adivinha quem? Leônidas, na Batalha dos 300 de Esparta, cara. Imagina. Tá louco, é espetacular. E a cenografia, a gente encontra os filósofos. Eu, quando encontrei com Sócrates, eu fiquei louco, porque ele deu uma lavada em mim. Tem diálogos, cara, e a gente escolhe. Então, tá percebendo a importância disso? Ou a gente vai jogar Assassin's Creed Origins e levar a galera a entender o que foi os idos de março, em 44 a.C., quando César chega no Senado e é assassinado. E aí Roma passa a ser império. Tá louco, eu fiquei louco, cara. Muito melhor do que qualquer explicação de história ou livro de história que eu já tinha visto ou assistido. Então, veja, é importante pra caramba. Então, eu comecei a trabalhar em várias vertentes, né?
Então, eu sou blogueiro, tenho um blog na cidade no interior, tenho um podcast também, o meu é CulturaCast, né? Eu convido as pessoas e a gente faz entrevistas sobre cultura, sobre arte, sobre educação, política, Uhum. sobre cultura pop também, cultura nerd, geek. Então, eu tô sempre assim, sabe, correndo atrás. Participo de coletivos, né, de saraus, eu crio poemas, eu tenho poemas, eu escrevo, né? Então, assim, eu tento participar de vários momentos aí da sociedade. Participo também como oficineiro. Então, não ficou só no cinema não, sabe? Eu saí expandindo aí para várias vertentes culturais. Eu gosto muito da cultura, sabe, William? Gosto muito, principalmente da cultura popular e a cultura nerd, cultura geek. Eu já fiz cosplay. Ó, professor, careca, numa cadeira de rodas. Ah, Caramba, professor Xavier, cara, os X-Men. Não dava outra. não, pronto. Aí é só colocar o Felipe, né, com óculos escuros empurrando você na cadeira e temos aí um cosplay de Ciclope também. Olha aí, tá vendo? Exatamente, cara. Fantástica, adorei essa. Muito bom mesmo. Mas é isso, sabe? É isso. Nossa, muito legal, cara, muito legal mesmo. E você falando aí do seu convívio com os alunos, vocês jogando videogame como algo pedagógico, né? E quando os alunos não te conhecem, né? Por exemplo, você acabou de chegar na sala, tudo, há algum estranhamento deles em ver um professor na cadeira de rodas, né? Que, querendo ou não, eles são um pouco cria do capacitismo, né? Muitos acabam trazendo o capacitismo de casa e tudo mais, então eles estranham o fato de tá tendo aula com um professor numa cadeira de rodas antes de se acostumarem com isso e perceberem que não tem nada demais. Olha, já teve, sabe? Sabe quando você se torna o professor? Uhum. Eu lembro que eu cheguei uma vez com o tênis All-Star, aí a galera, caramba, olha o professor de tênis All-Star. Caramba. Ou seja, eu estava usando uma coisa que eles usavam, sabe? Que era da vibe deles. E aí, e detalhe, professor moderno, né? Eu acho que a ideia é essa, sabe? De passar essa imagem. E no último evento que eu participei, numa mostra, eu lembro que quando eu fiz aquela provocação, o que vocês veem? Eu ou a cadeira de rodas? Uma amiga minha manda uma mensagem para mim dizendo que a filha dela, de 9 anos, assistiu a minha palestra e a filha falou para ela, mamãe, ele disse, você tá vendo quem? Eu ou a cadeira de rodas? Mamãe, eu não vi a cadeira de rodas, eu vi ele. Veja, as coisas estão mudando, William. Uhum. Educação é talvez o passo importantíssimo para mudar isso. E por que eu falo na educação? Porque não se aprende racismo na escola, não se aprende capacitismo na escola, não se aprende preconceito na escola. Ao contrário, a escola é o espaço que a gente combate isso. Essas coisas, infelizmente, ainda se aprende em casa, na sociedade. Escola não, escola é espaço onde a gente combate isso. Então, tem outros lugares, outros espaços que precisam mudar. Sim. E eu acho que o espanto deles mesmo foi pelo fato de eles verem um professor com All-Star, né? Que pelo que um professor recebe hoje no Brasil. E detalhe, velho, viu? Ainda tenho ele. Exatamente. Sério. Ou seja, não era aquele professor engomado que chega num carro novo, sabe? Uhum. E isso aproxima, sabia? Eu acho que isso é um dos baratos também. Isso aproxima pra caramba. Paulo Freire, né? Eu tenho uma pedagogia freiriana, a galera não entende ainda, muita gente de direita não entende Paulo Freire, sabe? E muita gente de esquerda usa ele para tentar só falar algumas coisas. E muita gente nem leu, cara, Paulo Freire. Eu li Uhum. Paulo Freire, eu tenho um Paulo Freire, e uma coisa que ele fala assim que eu acho muito legal, olha só o que ele diz. A gente precisa ensinar a partir da concepção do outro, da outra pessoa. Porque toda vez que eu ensino a partir da minha concepção, eu e os meus pares vão entender.
Só eu e os meus pares vão entender. Eu preciso ensinar a partir da concepção da outra pessoa. Caramba, eu estou numa periferia. Eu tenho que usar uma linguagem de periferia, cara, para que ele perceba que eu sou um deles. Ou eu falo o que ele vive e o que ele ou ela entende. Uhum. Então, quando o professor perceber esses processos, tá, tudo bem. Quando chegar na faculdade ou na academia, fala rebuscado. Mas chegar assim, numa periferia, no morro, numa favela, ou no interior, né, que São Paulo interior, né, puxa muito um R. Aqui no meu interior, a gente fala tio e tia. Eu não posso chegar numa escola aqui bem do sertão alagoano, bem nordeste mesmo, do Baixo São Francisco, e falar tio, tia, esquerda, ô meu. Não, cara, aqui a linguagem é outra. É tio, tia. Meu nome aqui é Edmilson. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro e da outra, sabe? E isso é complicado. Mas a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, da outra, eu tento entender de onde ele ou ela está falando. E quando eu perceber de onde ele ou ela está falando, aí eu vou conseguir me comunicar com ele ou com ela. Pois é, falar com os nossos pares, né, com a nossa bolha é muito fácil. O difícil é furar essa bolha e conseguir se comunicar fora, né, com as pessoas que não pensam igual a você. Exatamente, eu acho que é um exercício hercúleo, né? Ou seja, que exige muito de nós. Uhum. Muita força, muita dedicação. Mas olha, deixa eu trazer aqui 2 falas de uma amiga minha, professora. Ela é fantástica, ela é pessoa com deficiência, ela é professora doutora da Universidade Federal de Alagoas, Maria Dolores Fortes Alves, e ela diz algo assim que eu gosto muito. Uma vez ela fez uma pergunta para mim, né? Edmilson, o que é empatia? Antes de eu responder, eu ia dar aquela resposta bem clássica, né? Se colocar no lugar do outro, da outra. Ela disse, empatia também é legitimar a outra pessoa, torná-la legítima, seja ela quem for, seja ela o que for, Uhum. seja ela de que maneira ela queira ser vista, sentida, apresentada. A gente precisa legitimar a outra pessoa. E por que disso? E aí ela traz outro pensamento que eu adoro. Não está escrito na minha face, no meu rosto, que eu sou professor. Mas está escrito no meu rosto, no meu corpo, no seu, no de todas as pessoas da humanidade. Nós somos pessoas. Está escrito que nós somos pessoas. Por isso que a gente precisa legitimar, sabe? E quem sabe com o tempo, William, a gente não veja mais as aparências, a gente não veja mais a deficiência, a gente olhe e enxergue a pessoa. Sim, é bem isso mesmo. E avançando mais um pouquinho, né, entrando agora na questão do documentário Barreiras, né, de onde veio a ideia de produzir esse documentário e como que foi, né, a produção, a experiência, ouvir todos esses depoimentos, né, o que você sentiu, como é que foi todo o envolvimento com esse documentário? Olha que barato. De certa maneira veio de uma frustração. Olha, eu estava o ano passado preparando um projeto para mestrado. Eu tenho 2 graduações, né, em História e em Direito, sou bacharel em Direito, licenciatura plena em História, tenho pós-graduação, né, em Gestão e em Educação Profissional. Eu disse, caramba, tenho que agora ir partir para o mestrado. E aí eu preparei o projeto, e na preparação do projeto, eu lembro que eu estava saindo de uma palestra com os estudantes, que eu faço parte de um programa aqui do Estado chamado Foca o Enem. A gente dá aqueles aulões motivadores, a galera fazer o Enem e fazê-los perceber que o Enem não é esse bicho de 7 cabeças, não. Então a gente dá dicas, sabe? Então é bem interessante. Eu sou um dos professores que faz parte desse programa.
E depois que a gente deu uma aula para 1.200 estudantes, aqui em Maceió, no Teatro Gustavo Leite, no Centro de Convenções, foi espetacular. A gente saiu para almoçar. Aí a gente foi comer uma feijoada. Caramba, pense. E perto do teatro tem uma feijoada bem famosa no mercado do Jaraguá. Quando eu estava chegando, eu estava indo com um amigo meu, o professor Diego Januário. Ele é maravilhoso. Estava conversando comigo. Quando a gente adentrou no recinto, a atendente olhou, olha, ela me viu ele, ela não veio até mim, ela foi até ele e disse bem baixinho, moço, o que ele quer? Isso acontece com você também? Ah, meu amigo. Caramba, sério, não veio até a gente não, né? E quando tá você e o Felipe junto, aí como é que faz? Pergunta pra quem? E aí? Barato. Vamos lá. E aí, o meu amigo Diego, que ele é professor de arte, ele é maravilhoso. Ele falou de uma maneira gentil, mas ao mesmo tempo, sabe, sagaz. Uhum. Pergunta a ele. Sabe, caramba. E aí, depois a gente ficou conversando sobre capacitismo. Ele tem uma compreensão muito boa sobre capacitismo. E aí, caramba, isso mexeu comigo, sabe? Isso já tinha acontecido. Mas como eu estava preparando o projeto, caramba, por que não falar sobre capacitismo no projeto? E aí eu criei uma ideia, que era falar sobre o capacitismo estrutural aqui no Brasil, não é? Então, enquanto história do capacitismo e enquanto capacitismo estrutural. E aí eu preparei o projeto, inclusive até um amigo meu, professor doutor em história, viu, disse, Edmilson, tá muito legal. Vai lá, remete ele. E eu estava correndo contra o tempo, porque eu fiquei sabendo do mestrado, faltava poucos dias. Eu acho que nem uma semana para preparar esse projeto. Eu remeti no último dia, na última hora, mas eu esqueci de colocar um comprovante, o de eleição, cara. Eu pensei que tinha colocado tudo. Eu não coloquei. E se você não coloca desses requisitos, você perde. Eles nem avaliam o teu projeto. Uhum. Eu não percebi. Então eu não coloquei. Eu fiquei louco. Eu não acredito. Então foi uma frustração. E logo depois veio os editais ali, Paulo Gustavo, e um amigo meu disse, Ed, tu vai se inscrever? E aí eu não disse não. Eu disse, vou, cara, vou. Nem sabia para que era. Aí eu pensei quando eu cheguei em casa, por que não transformar o meu projeto em um roteiro para falar sobre capacitismo? Eu tinha percebido que ninguém em Alagoas, nunca ninguém falou sobre capacitismo no audiovisual. Nunca. E aí eu transformei em roteiro, eu escrevi o projeto, eu ganhei o edital, e aí eu parti, cara, para entrevista, para pesquisa, entre outras coisas. Mas assim, tudo muito difícil. Eu sou roteirista, sou produtor, eu sou diretor, eu sou montador, o meu irmão me ajudou com a câmera, mas, cara, eu tive que fazer tudo, porque, primeiro, o dinheiro era pouco. Uhum. Tive que comprar uma boa câmera que filmasse em 4K, numa boa qualidade, não é? Tive que me preocupar com captação de som, né? Iluminação, essa coisa toda. Então, ajudou muito a minha expertise, sabe? Quando eu estudei sobre cinema, quando eu li sobre cinema, sobre direção, entre outras coisas. Fiz parte de cineclube, né? Fazia os meus videozinhos, e ainda faço para o Instagram, para o TikTok e para o YouTube. Então, comecei a colocar em prática muita coisa do que eu já sabia. Então, parti para a produção. Foram 6 meses, cara, de produção, de pré-produção, produção e finalização, até que consegui finalizar e me inscrever em 2 festivais aí, já ganhando 2 prêmios, e estou finalista aqui no festival, a 15ª Mostra Tururu de Cinema Alagoano. Mais importante, festival de cinema voltado para a produção só de Alagoas, né? Então, estou muito feliz aí. E quem sabe, né, vem outros prêmios aí, não é, William? Sim, com certeza. E, se eu não me engano, você falou que foram 25 pessoas entrevistadas? Não. É 25 minutos
o documentário, e 8 pessoas entrevistadas, 8. Ah, tá. Inclusive, eu busquei mais. Eu queria, tipo assim, sabe, abarcar um maior número de pessoas com deficiência. Então, tem pessoa cega, tem pessoa com deficiência oculta, tem paralisia cerebral, tem pessoa em cadeira de rodas, né? Eu busquei pessoa surda, mas não quiseram, pessoa amputada, mas não quiseram, pessoa em muletas, mas não quiseram. Então, assim, muita gente, sabe, ficou. Vejam como é o capacitismo. Ou ficaram envergonhadas, ou pensavam que a gente queria expor a imagem delas. Uma pena, né? Uhum. Uma pena mesmo. Mas aí passei para o processo de entrevistas e foi muito bom. Todas as pessoas assinaram, não é, uma declaração de que cederia as imagens. Eu não ganho nada com o documentário, né? Eu não cobro ingressos para nada. E depois que passar pelos festivais, ele vai para o YouTube, cara, gratuitamente para ser usado nas salas de aula, nos congressos, sabe, nas associações de pessoas com deficiência. Vai estar livre, sem nenhum impedimento e completamente inclusivo, com acessibilidade comunicacional completa aí para todas as pessoas. Aí depois você me manda, né, o link quando ele já estiver disponível, né, o link do documentário que eu deixo aqui na descrição para quem quiser ir lá conferir depois, né, quiser assistir. Eu posso mandar o link já do trailer dele, né, cara? O trailer promocional, Uhum. viu? Isso, e vão conferir, gente. Vai ter a versão também, né, com audiodescrição que foi feito aí pra ver ouvir, né? Então, vamos conferir aí esse trabalho. Ah, quando sair, não, quando ela estiver disponível no YouTube, porque por enquanto a gente coloca só para os festivais, né? Uhum. Mas quando estiver disponível, mando sim, meu amigo, tá certo? Ah, maravilha. E você aí, com certeza, né, escutou muita história interessante durante a produção, né, do documentário. Teve, né, algum depoimento que te marcou mais, algo assim que chamou mais a sua atenção? Tem. Eu acho que a primeira pessoa que eu chamei para entrevistar foi o pai de um amigo meu. Ele já nasceu com paralisia cerebral, ele é não verbal, ele anda com dificuldade, mas a gente sempre foi amigo desde criança. Uhum. E foi a primeira pessoa com deficiência que eu tive contato. É Cícero, né? A gente chama ele de Cicinho. E o pai dele, Antônio, né? E eu quis que fossem eles, porque fazia parte da minha vivência. E a primeira pergunta que eu faço ao seu Antônio, a gente chama ele carinhosamente de Tonheiro, eu pergunto, você acha que na cidade de Palmeira dos Índios, que é a cidade onde eu filmei, onde eu morava, hoje eu estou na capital, Maceió, mas nessa época estava filmando em Palmeira dos Índios. A cidade trata bem as pessoas com deficiência, as pessoas cuidam, ou seja, a dignidade para as pessoas com deficiência, e a resposta dele, cara, é na lata. Eu acho que não. As pessoas nem veem as pessoas com deficiência. Essa é a resposta dele. Veja, ele nunca nem ouviu falar de capacitismo, mas ele já estava falando de capacitismo. Uhum. Ele já sentia na pele o quanto que o capacitismo é estrutural e o quanto isso é danoso para as pessoas com deficiência. E aí ele vai falar das dificuldades e dos desafios que ele teve em levar o filho dele para fazer tratamento, não é? Entre outras coisas. Teve uma amiga minha também, Andréia, pessoa em cadeira de rodas, que eu faço uma pergunta a ela e eu pergunto, como foi a maternidade? E ela disse, foi muito difícil, porque ninguém acreditava que ela podia ser mãe numa cadeira de rodas. As pessoas diziam que ela era estéril. Veja, cara, esse depoimento dela é muito forte, porque emociona muito quando a gente ouve e assiste. Né? Teve um outro depoimento que já vem com uma paulada na gente, né? O Newton, um amigo meu, que estava indo com o filho para casa numa moto, e quando passou por um trevo, uma circulatória, um homem embriagado atropelou os dois, matando o filho dele e deixando ele tetraplégico.
Então, assim, são depoimentos muito fortes. Tem um outro amigo meu que, minha nossa, eu não vou dizer o final, não. O final é de cortar mesmo. Ele é pessoa com deficiência, teve paralisia cerebral, vive numa cama, mas ele fala e compreende tudo. Ele é verbal. É um André. Caramba, como eu admiro ele. Ele fala, nós não queremos piedade, nós queremos oportunidades. Uhum. Ou seja, cara, cada uma dessas pessoas tem algo assim tão forte, tão poderoso para falar. A minha amiga Nara Duarte, ela é pessoa com deficiência oculta, fibromialgia, e ela fala dos desafios, sabe? De que parece que tem que mostrar para todo mundo que ela tem uma deficiência oculta, porque parece que para a sociedade, deficiente é só pessoa em cadeira de rodas, moletas, que anda com óculos escuros e bengala, sabe? Aquela deficiência que é perceptível, né? E ela emociona muito. Então, assim, são 8 histórias bem distintas, mas, assim, eu tentei não ser piegas, eu não queria sentimentalismo, né? E nem explorar a imagem das pessoas. Por exemplo, tem uma cena em que eu estou entrevistando uma mulher chamada Maria José Amazé, na frente da porta do quarto do filho delas, o Paulinho. O Paulinho vive numa cama há 22 anos. E eu, propositadamente, foco nela e deixo a imagem dele desfocada, para que as pessoas saibam que tem alguém ali, mas eu não quero explorar a imagem dele. Uhum. Mas há um momento que ele vira e olha para a câmera, aí eu foco no rosto dele e depois volta para a mãe. Sabe, com essa sensibilidade, a gente não quer explorar a imagem da pessoa com deficiência, nem um sofrimento, mas a gente quer mostrar que são pessoas que vivem, que amam, que sofrem e que clamam por uma sociedade em que todo mundo seja visto como iguais, como pessoas, como gente, como seres humanos. Sim, né? Porque, igual a gente vê, né? Depois de vários termos que discutiram aí para tentar se referir a nós, né? Teve aqueles termos horríveis de portador de necessidade especial, né? Portador disso, daquilo. E agora parecem aí, por enquanto, estar no consenso do PCD, né? Pessoa com deficiência, que ainda não é o termo ideal, mas esse termo pelo menos já é melhor que os outros, que ele destaca, né, o fato de sermos pessoas, pelo menos coloca o pessoa na frente, não somos apenas com deficiência, somos pessoas. Exatamente. Eu espero que com o tempo, né, uma amiga minha uma vez disse, Karine, ela disse, Ed, eu não vejo você com deficiência, eu não vejo você na cadeira de rodas, eu vejo você, o meu amigo, o homem, o cidadão, Edmilson Sá. Quem sabe, né, amigo? Com o tempo, a gente olhe para o que importa. Sim, que igual eu costumo falar, né, que não enxergar é um mero detalhe, né, na minha vida, assim como também não andar é só um detalhe na sua, né, porque não enxergar é só uma coisa que eu não faço, mas faço outras e há outras que eu também não faço, assim como você, né, andar sem cadeira de rodas é só uma coisa que você não faz, mas você faz outras coisas, porque somos seres humanos, o fato de termos ou não a deficiência não significa nada, porque toda pessoa tem coisas que ela faz e coisas que ela não faz, né? É isso, cara. Eu acho que essa multiplicidade, essa diversidade de pessoas, de gostos, de jeitos, de trejeitos, de costumes, de ideias, de concepções. E quanto mais a gente discute isso, mais a gente percebe o quanto que é gostoso o diferente, o quanto que a diversidade tem para ajudar. Cara, não tem sentido ser todo mundo igual. Você sabe que o padrão é fascista, né? Uhum. Colocar todo mundo num padrãozinho é fascista. Por quê, Ed? Porque tira liberdades. Porque tira a vontade de querer fazer o diferente, certo? E fazer o diferente não significa escolher o errado. Para isso temos uma Constituição que delimita aquilo que eu posso e que eu não posso fazer.
Eu não posso sair dizendo tudo que eu quero. Posso. Desde que esse tudo que eu quero, tudo que eu pense, desde que essa liberdade de expressão minha não chegue ao ponto de injuriar, caluniar ou difamar alguém. Uhum. Aí é crime. Então eu posso falar tudo? Posso, desde que tudo que eu fale não prejudique a terceiros. Não tira a liberdade de terceiros. Então a gente pode fazer tudo, cara. É só respeitar a Constituição. É verdade. E você tem aí futuros projetos? Pensa em produzir outros documentários também? Ah, tenho sim. Penso em fazer um sobre... na minha cidade, antes de vir aqui para Maceió, tinha uma rua chamada Rua da Gandaia, ou Rua da Luz Vermelha, do Baixo Meretrício, certo? E uma história bem comovente, né? E pessoas que a única alternativa que tiveram foi a de partir para a prostituição, para sobreviver. E eu falo isso porque eu lembro de ouvir um depoimento de uma mulher, hoje já uma senhora, mas passou a vida inteira se prostituindo para sobreviver, porque quando era adolescente foi estuprada em casa e foi expulsa de casa pela mãe depois que foi estuprada, e a única maneira que teve para sobreviver foi se prostituir. Veja, foi violentada em casa, expulsa de casa pela própria família e teve que se prostituir para sobreviver. Então são histórias para que a gente traga à tona muito de uma sociedade que é preconceituosa e que é hipócrita também. E que vê o outro em determinada situação e diz que está ali porque quis. Tá entendendo? Uhum. E penso também em fazer um outro sobre uma personalidade aqui no estado de Alagoas que teve um papel fundamental na luta por direitos da pessoa com deficiência. Né? Seria uma biografia, nesse caso. É uma pessoa que foi um dos meus mentores. Uma pessoa extremamente carismática, compromissada e que deu a vida dele pela luta por direitos à pessoa com deficiência. Então, por enquanto, são esses dois projetos aí que eu estou tentando aí, sabe, conseguir realizar, quem sabe. Ah, maravilha. E quando tiver pronto, as portas aqui do podcast estão abertas, né, para você voltar aqui e divulgar esses projetos. Vai ser uma honra ter você aqui de novo para falar como que foi a produção. Que bom, amigo. Que bom, e que bom que nós temos esses espaços, não é? E que bom que nesses espaços a gente está levando muita informação, informação boa, que vai ensinar, que vai redarguir, que vai trazer novos olhares, novos conceitos, novas possibilidades e, quem sabe, ajudar a sociedade a combater, a extirpar, a acabar com o capacitismo estrutural. Ah, com certeza. E caminhando aqui pro nosso final, cara, muito obrigado mesmo por ter aceitado aqui participar do podcast. Gostei muito aqui da nossa conversa, de ter ouvido todas as histórias, de ter ouvido a sua história também. Gostei bastante e espero que você tenha gostado aqui, né, da sua participação, da nossa conversa. Espero que você tenha gostado aqui de participar do meu podcast. Ah, gostei muito. Fiquei muito feliz. O Felipe Neves tinha falado para mim. Aí eu disse, cara, aceito na hora, viu, William? E tamo aí, cara. Vamos trocar as redes sociais, vamos compartilhar as ideias. Quando você estiver pronto, feito, compartilha comigo também, porque eu compartilho ele nas minhas redes sociais, e aí as pessoas vão poder acessar o teu podcast e vão poder ouvir, né, cara, essa história e tantas outras histórias muito importantes. Ele vai estar em quais plataformas? Atualmente está no YouTube e no Spotify. Ah, maravilha, tem os dois, tá certo? E vou ter o maior prazer em compartilhar, tá bem? Ah, muito obrigado mesmo, de verdade. E uma pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento para os convidados, para
conhecer os diferentes gostos e hobbies aí das pessoas espalhadas pelo Brasil. O que você curte fazer aí para relaxar nos seus momentos de lazer, né? Ao longo do podcast já foi revelando algumas coisas, né? Gosta aí de cinema, de cultura pop em geral, né? De jogos de videogame, mas você curte fazer alguma outra coisa aí para relaxar, para dar uma espairecida? Cara, eu sou um leitor compulsivo, né? Eu tenho livros e livros, eu tenho uma biblioteca pessoal. Por enquanto tem uns 500 livros. Mas assim, gosto muito de leitura, gosto muito de um bom papo, sabe, amigo? Uhum. Sério. Sabe? Não, mas não aquele papo, sabe, de querer me sobressair. Eu tenho muito daquilo que a Marilena Chauí fala como identidade, o comportamento filosófico. Os filósofos, os gregos, por exemplo, e os outros que vieram depois, eles tinham uma coisa bem interessante, sabe? Que era o encantar pelo conhecimento. Eu me encanto, cara, quando você fala, eu me encanto quando eu aprendo uma coisa nova, eu fico todo assim, ó, absorto, sabe? Surpreso, encantado, caramba! Eu amo o conhecimento, eu me apaixono quando as pessoas estão falando e eu, caramba, que lindo, que perfeito. E eu quero continuar a vida inteira assim. Eu sou mochileiro também, eu viajo só. Pego minha cadeira de rodas, pego minha mochila, cara, e vou sozinho aí. Só não pode faltar a toalha, né? Oi? Só não pode faltar a toalha, né? Um mochileiro não pode sair sem a toalha. Não pode faltar não, cara. Pego sim minha toalha, sabe? E tô lá, tô documentando, tô filmando e tô vivendo, sabe, amigo? Viver. Em vez de estar reclamando da vida, ou porque eu não consegui, ou porque eu não fiz algo, eu estou vivenciando ela em sua totalidade. E quem sabe, ajudar outras pessoas também a vivenciá-la também na sua plenitude. Sim, com certeza. E é isso, gente. Se vocês ouviram até aqui e gostaram, né, do podcast, deixa aí o seu like para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te recomendar mais. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Considere se inscrever e ativar o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam aqui do episódio, se vocês querem que eu traga o Edmilson de novo, mas vocês já sabem, né, como eu sempre falo aqui, mesmo que vocês não queiram, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. E tá corretíssimo. Eu só pergunto mesmo pra fingir que eu me importo com a opinião de vocês. Mas falando sério, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né, do podcast. E deixem aí também sugestões de convidados, pessoas que vocês querem que eu traga, né? Não é certeza que eu vá conseguir trazer, porque pode ser uma pessoa inacessível, mas eu prometo ir atrás da pessoa, tentar entrar em contato, né? Fazer o possível para trazer a pessoa aqui pro podcast. E Ô William, só cortando você um pouquinho, você mora onde? em São Paulo, Capital mesmo? atualmente eu estou morando em Mogi das Cruzes. Pronto, eu já fui para São Paulo, já fui sozinho para São Paulo. Cara, eu adorei, eu fiz algumas loucuras, sabe? Eu fui para 25 de março sozinho, o povo dizia, tu vai ser roubado, não fui roubado, adorei, mas foi loucura. Teve um momento, imagina aquele multidão de pessoas e um cara de cadeira de rodas ali. Minha nossa, foi tenso, cara. Sério. Fui pro Rio de Janeiro, também sozinho, conheci o Maraca, as praias, o Cristo Redentor. Peguei o metrô no Rio, peguei o metrô de 6 horas da manhã. Caramba, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E eu ali no meio. Não dava nem para mexer os olhos, cara. Sério, então por que eu tô falando isso? Cara, porque eu acho que a vida é se jogar. Lembra do filme O Poço? Sim. Pronto. O 2 é interessante, mas o 1 eu gosto mais. E tem uma frase no filme, né? E eu fiz uma análise. Eu sou crítico também de cinema, eu faço análises. Eu faço análise de todos os filmes que estreiam no cinema. Então toda semana eu assisto e faço um videozinho de 5 minutos aí ou mais, analisando, sabe, aquela obra. E eu lembro que eu falei no final, há 3 tipos de pessoas. Esse é o filme que fala, né? As de cima,
as de baixo e as que se jogam. Eu sou a que se joga, eu sei que você é a que se joga, e a gente precisa cada vez mais, meu amigo, se jogar para a vida. Mesmo quando essa vida não mostra acessibilidade, quando ela recusa inclusão, mas a gente precisa se jogar cada vez mais. Essa era a minha mensagem. Sim, e é isso, gente. Então, vocês deixem aí, né, suas sugestões de convidados. Prometo me jogar e ir atrás mesmo. Eu vou na cara de pau e convido. O máximo que vai acontecer é eu ouvir um não, né? E como diz aquela frase bem clichê, né? O não eu já tenho. Então não vou perder nada. Mas deixem suas sugestões. E confira também os demais conteúdos aqui do canal, né? Eu tenho os conteúdos voltados para a área de programação, tem várias playlists aí de programação acessível. Às vezes você é deficiente visual, quer entrar nessa área e tem dificuldades em encontrar materiais acessíveis, pode dar uma conferida no conteúdo do meu canal, quem sabe acaba te ajudando, né? Você acabe gostando. E confira também os demais episódios aqui do podcast. Conversei com muita gente bacana, igual o Edmilson. Tenho certeza que você vai gostar. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu!